Tem dias em que a gente só precisa de uma coisa simples, 1 litro de leite, nada mais. Marina estava ali, na fila da padaria, com as mãos apertando a alça da bolsa velha. Aquela bolsa de tecido marrom que já tinha visto dias melhores. As alças estavam gastas, o zíper não fechava direito e tinha uma mancha de café no canto que nunca saiu. Mas era a bolsa dela, a única que tinha. Ela tinha contado as moedas 3 vezes em casa. Primeiro na mesa da cozinha, embaixo da luz fraca que piscava de vez em quando. Depois no caminho, enquanto andava pela calçada quebrada. E mais uma vez ali, na fila, só para ter certeza. Dava exato pro leite e mais nada. R$ 2,50. Em moedas de 10, de 5 e algumas de 1 centavo. O irmão dela, o Davi, tinha 11 anos e acordava pedindo mingau todo dia. Era a única refeição que ele tomava sem reclamar, sem fazer bico, sem empurrar o prato. Ele acordava com aquele sorriso torto, o cabelo bagunçado, e perguntava: "Tem mingau, mana?" E ela sempre dizia que sim. Sempre. Mesmo quando não tinha quase nada. Então ela veio, de chinelo, com a blusa desbotada que já foi azul e agora era mais cinza. O cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, com um elástico velho que deixava alguns fios soltos na testa. Ela não usava maquiagem. Não tinha. E mesmo se tivesse, não teria tempo. O dia dela começava às 5 da manhã e terminava às 10 da noite. Quando chegou a vez dela na fila, o vendedor olhou para ela com aquele tipo de olhar. O olhar que julga antes de perguntar. O olhar que já decidiu quem você é antes de você abrir a boca. Ele era um homem na casa dos 40, barriga saliente, camisa branca manchada de farinha, e um ar de quem achava que era dono do mundo só porque trabalhava atrás de um balcão. "Quanto você tem aí?" ele perguntou já com meio sorriso. Um sorriso que não era gentil, era daqueles sorrisos que humilham, que diminuem. Marina abriu a bolsa. Sentiu o peso dos olhares das pessoas atrás dela. Colocou as moedinhas no balcão, uma por uma. O barulho das moedas caindo no mármore gelado ecoou na padaria pequena. O vendedor contou devagar, fazendo barulho com cada moeda. 10 centavos, 5, mais 5, mais 10. Ele estava se divertindo. E quando terminou, ele riu. Uma risada curta, mas alta o suficiente para todo mundo ouvir. "Falta 50 centavos, querida. Volta quando tiver o dinheiro certo." A fila inteira olhou para ela. Uma mulher de óculos escuros suspirou alto. Um homem de boné balançou a cabeça. Uma menina adolescente olhou para o celular e sorriu, como se tivesse visto algo engraçado. Marina sentiu o rosto esquentar. As bochechas ficaram vermelhas. O coração bateu mais rápido, mas ela não disse nada. Não retrucou. Não chorou ali na frente de todo mundo. Só começou a recolher as moedas, tremendo. As mãos dela não paravam. As moedas caíam no chão. Ela se abaixou para pegar e sentiu que o mundo inteiro estava olhando para ela, julgando, diminuindo, descartando. E foi aí que ele viu um homem de terno cinza, parado perto da porta. Ele não estava comprando nada. Não tinha sacola na mão, nem produto no balcão, só observando. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, postura ereta, mãos nos bolsos. Os olhos dele estavam fixos na cena, e o que ele viu naquele instante mudou tudo. Porque Francisco Mendes não era um homem qualquer. Ele tinha construído um império, 3 fábricas, 2 redes de distribuição, uma fortuna que poderia comprar aquela padaria inteira 100 vezes. Mas naquele momento, ele não estava pensando em dinheiro. Ele estava pensando na mãe dele, que 40 anos atrás tinha passado pela mesma humilhação, numa feira, comprando batata, e alguém tinha rido dela. Ele nunca esqueceu. Antes de eu continuar essa história, deixa eu te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque acredita que histórias de gente simples importam. E elas importam mesmo,
porque a vida real não acontece nos palácios. Ela acontece nas padarias, nas filas de ônibus, nas cozinhas apertadas onde alguém está fazendo mingau com as últimas moedas que tem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Adoro saber que tem gente de todo canto do Brasil e até de fora aqui comigo. De São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Nordeste, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, vocês fazem esse canal existir. E cada comentário, cada like, cada compartilhamento me mostra que ainda tem gente que acredita na bondade. Agora volta comigo para aquela padaria, porque o que aconteceu depois ninguém esperava. E o que você vai ver vai te emocionar de verdade. A padaria ficava na Rua das Acácias, número 237, um bairro que já foi melhor, que já teve comércio forte, casas bem cuidadas, calçadas limpas, mas o tempo passou, as fábricas fecharam, as famílias foram embora, e o que sobrou foi um bairro cansado, com prédios velhos, muros pichados, postes de luz que mal funcionavam. As calçadas estavam quebradas, com buracos que enchiam de água quando chovia. Os postes tinham cartazes velhos grudados, anunciando shows que já tinham acontecido, cursos que ninguém fez, vendas que já acabaram. A padaria era pequena. 3 mesas de fórmica do lado de fora, cobertas por um toldo vermelho desbotado. Dentro tinha um balcão de vidro com pães, sonhos, bolos simples. Um freezer velho com sorvetes e bebidas, e uma prateleira com produtos básicos, leite, café, açúcar, óleo. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde o dono sabe o nome dos clientes, onde as fofocas correm mais rápido que qualquer notícia, e onde as pessoas se cumprimentam na rua, mesmo sem gostar umas das outras. Marina morava ali desde que nasceu. Num sobrado pequeno, de porta verde descascada, janelas com grade enferrujada, 3 quarteirões acima da padaria. A casa tinha 2 andares. Embaixo, uma sala minúscula com um sofá afundado, uma TV antiga que pegava só 2 canais, e uma cozinha do tamanho de um armário. Em cima, 2 quartos. Um para ela, outro para o Davi. O banheiro era dividido. E o chuveiro só esquentava se você batesse na parede 3 vezes antes de abrir. A mãe dela tinha ido embora quando o Davi era bebê. Saiu de casa numa manhã de domingo, disse que ia comprar pão e nunca voltou. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. Eu não dou conta, desculpa. Só isso. Nada mais. Marina tinha 10 anos na época e de uma hora para outra virou mãe. O pai tinha sumido antes disso. Ninguém sabia onde ele estava. Uns diziam que tinha ido para São Paulo atrás de emprego. Outros diziam que ele tinha arrumado outra família. Marina não sabia. E com o tempo, parou de perguntar. A avó delas cuidou dos 2 por um tempo, mas ela era velha, cansada, doente. Morreu quando Marina tinha 16. E aí sobrou só ela e o Davi. Com 18 anos, Marina largou a escola para cuidar do irmão. Estava no 2º ano do ensino médio, gostava de estudar, tirava notas boas em português, sonhava em ser professora, mas não deu. A vida não deixou. Ela precisava trabalhar, precisava pagar aluguel, luz, água, comida. Então, ela arrumou serviço. Faxina. Em 2 casas, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, na casa da dona Célia, uma senhora viúva que morava sozinha num apartamento cheio de gatos. Terça e quinta, na casa da família Rocha, um casal com 3 filhos pequenos que deixavam a casa sempre bagunçada. O dinheiro mal dava. R$ 300 numa casa, 250 na outra. 550 por mês, mais uns bicos de passar roupa que ela fazia aos sábados. Davam 700 no máximo. O aluguel era 300. Luz, 50, água, 30, comida, o resto. E o resto nunca era suficiente. Mas ela nunca reclamou. Nunca chorou na frente do Davi. Nunca deixou ele ver que ela estava com medo. Todo dia, depois de trabalhar, ela passava na padaria. Sempre no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e o movimento diminuía. Comprava o leite, às vezes um pão, raramente 2 bananas.
Voltava para casa, fazia o mingau para o Davi e guardava o resto para ela mesma, se sobrasse. Muitas vezes não sobrava, mas ela sorria. Sentava na cadeira da cozinha, via o Davi comer e sorria, porque era o suficiente. Ver ele alimentado, ver ele feliz, era o suficiente. Até aquele dia, Marina nunca contou para ninguém o que ela sentia, nem para os vizinhos que perguntavam como ela estava, nem para Dona Célia, que às vezes oferecia um café e um pedaço de bolo, nem para Dona Rocha, que reclamava da casa bagunçada, mas nunca perguntava como Marina conseguia limpar tudo sozinha. Ela guardava tudo dentro, trancava as 7 chaves, porque se ela abrisse, tinha medo de desmoronar. Mas por dentro, ela carregava um medo constante, sufocante, que não deixava ela dormir direito. O medo de não conseguir, de acordar um dia e não ter nem as moedas para comprar o leite, de ver o Davi com fome e não poder fazer nada, de falhar, de ser insuficiente, de ser como a mãe dela que não deu conta e foi embora. Ela dormia mal, acordava 2, 3 vezes por noite. Ia até a cozinha na ponta dos pés, abria a geladeira e olhava. Contava o que tinha: meio pacote de macarrão, 2 ovos, um pedaço de queijo, uma garrafa de leite pela metade, e voltava para o quarto, respirando fundo, tentando se acalmar. Às vezes, ela pulava o almoço para guardar um pouco a mais. Dizia para o Davi que já tinha comido no trabalho. Mentira. Mas ele acreditava. E ela aguentava a fome calada. Ninguém via, ninguém sabia. As vizinhas achavam que ela era forte, que era guerreira, que dava conta de tudo, e ela deixava acharem. Porque se elas soubessem a verdade, iam ter pena. E ela não queria pena, queria respeito. Queria conseguir sozinha, mas ela estava cansada. Daquele tipo de cansaço que não passa com sono, que mora no peito, que pesa nos ombros, que faz você andar mais devagar, falar mais baixo, sorrir menos. Ela olhava para o Davi de manhã, quando ele acordava, e pensava: até quando eu vou dar conta? Ele estava crescendo. Ia precisar de roupa nova, de material escolar, de remédio se ficasse doente. E ela não sabia de onde ia tirar, mas nunca falava, só continuava, porque era o que ela sabia fazer. Continuar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, até o dia em que não desse mais, e ela rezava para esse dia nunca chegar. Quando o vendedor riu dela, Marina sentiu algo diferente. Não era só vergonha, ela já tinha sentido vergonha antes. Quando precisou pedir desconto na farmácia, quando a sandália dela arrebentou no ônibus e ela teve que andar descalça até em casa. Quando o Davi perguntou por que eles nunca iam no shopping como os amigos dele. Mas dessa vez era diferente. Era raiva. Uma raiva pequena, mas que doía, que ardia na garganta, que fazia ela querer gritar, porque ela não estava pedindo favor. Ela não estava mendigando. Ela estava comprando, com o dinheiro que ela tinha. Dinheiro que ela ganhou limpando o chão, esfregando banheiro, passando roupa. E ele riu como se ela fosse invisível. Como se ela não importasse, como se ela fosse menos. A mulher atrás dela na fila suspirou alto. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, bolsa de couro, perfume forte. "Moça, anda logo, a gente tem pressa", ela disse impaciente. Um homem de boné mais atrás cruzou os braços. "Sempre a mesma coisa, gente que vem sem dinheiro e fica enrolando." A menina adolescente olhou para o celular e deu uma risadinha. Marina sentiu as lágrimas chegando, mas ela não ia chorar ali, não ia dar esse gostinho para ninguém. Ela pegou as moedas e começou a recolher, mas as mãos dela tremiam, e uma moeda caiu, rolou pelo chão, bateu na perna de uma cadeira, parou debaixo do balcão. Marina se abaixou para pegar. E enquanto estava lá embaixo, de joelhos, procurando a moeda no chão sujo, ela ouviu a risada do vendedor de novo. Olha só, perdeu até as moedas. E mais alguém riu junto. Ela fechou os olhos, respirou fundo, pegou a moeda e, quando levantou, estava pronta para sair, para ir embora, para nunca mais voltar naquela padaria.
Foi quando ouviu a voz, grave, calma, firme, uma voz que cortou o riso como uma lâmina. Eu pago a diferença. Marina parou, virou devagar. O homem de terno cinza tinha se aproximado do balcão. Ele era alto, ombros largos, a postura de quem está acostumado a ser ouvido. Mas os olhos dele não eram duros, eram cansados, mas gentis. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó. Era uma carteira de couro, simples, sem ostentação. E colocou uma nota de R$ 5 no balcão. Devagar, com cuidado, como quem não quer ofender. Pro leite dela, ele disse, olhando direto pro vendedor. E pode deixar o troco de gorjeta para você. A padaria inteira ficou em silêncio. O vendedor piscou, confuso. A mulher de óculos escuros olhou para o homem, tentando entender quem ele era. O homem de boné abaixou a cabeça. A menina adolescente guardou o celular. O vendedor pegou a nota, sem graça. Embrulhou o leite em papel pardo e entregou para Marina. Ela olhou para o homem, tentando agradecer. A boca dela abriu, mas nenhum som saiu. Só lágrimas, silenciosas, quentes. O homem deu um sorriso pequeno, um sorriso triste, e acenou com a cabeça como quem diz, vai, fica bem. E saiu. Marina ficou ali parada, segurando o leite, sentindo o peso dele nos braços. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu vergonha. Sentiu gratidão. Marina voltou para casa com o leite na mão e o coração apertado. O caminho era sempre o mesmo. 3 quarteirões subindo, calçada quebrada, mato crescendo nas frestas. Mas dessa vez ela não via nada disso. Ela só pensava no homem, no gesto dele, na voz dele, na forma como ele não fez alarde, não pediu agradecimento. Só ajudou e foi embora. Quando chegou em casa, o Davi estava sentado no sofá, assistindo desenho na TV velha. Demorou, mana, ele disse sem tirar os olhos da tela. Desculpa, amor. Tinha fila. Ela foi para a cozinha. Ferveu o leite, fez o mingau. Colocou na tigela do Davi. E quando ele comeu, sorrindo, ela sentiu um alívio tão grande que precisou se segurar na pia. Porque ela tinha conseguido. Mais um dia, mais uma refeição, mais um sorriso dele. Naquela noite, ela dormiu melhor. Não acordou no meio da madrugada para checar a geladeira. E quando abriu os olhos de manhã, a primeira coisa que ela pensou foi: eu preciso agradecer aquele homem. No dia seguinte, ela voltou na padaria. Era sábado. Dia de passar roupa na casa da dona Neuza. Uma vizinha que pagava R$ 50 por 5 horas de trabalho. Mas antes de ir, ela passou na padaria. Comprou pão. Dessa vez, tinha o dinheiro certinho. R$ 2, em moedas, de novo, mas certinho. O vendedor nem olhou para ela. Só pegou o dinheiro, embrulhou o pão e entregou, sem rir, sem falar nada. Marina saiu, e foi quando viu ele, o homem de terno cinza. Ele estava sentado numa das mesas de fórmica do lado de fora, tomando café. Tinha um jornal aberto na mesa, óculos de leitura na ponta do nariz. Parecia tranquilo, como se aquilo fosse rotina. Marina parou. Ficou ali parada na calçada, segurando o pão. Ela queria ir até ele. Queria agradecer direito, mas não teve coragem. Então, ela só acenou de longe. Um aceno tímido, quase imperceptível. Ele levantou os olhos do jornal, viu ela e acenou de volta. E sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, ela começou a ver ele mais vezes. Sempre no mesmo horário, sempre sentado na mesma mesa, sempre com o jornal e o café. Ela percebeu que ele morava perto, ou que pelo menos frequentava o bairro, porque ele estava ali todo dia. Uma vez, Marina viu ele pagando o pão de uma senhora que não tinha troco. A senhora estava constrangida, procurando moedas na bolsa, e ele só disse: deixa que eu pago, dona, fica tranquila. A senhora agradeceu, emocionada, e ele só deu de ombros. Outra vez, Marina viu ele ajudando o dono da padaria a carregar um engradado de refrigerante. O dono era velho, magro e estava com dificuldade. O homem de terno tirou o paletó,
pendurou no encosto da cadeira e ajudou, sem ninguém pedir, sem esperar nada em troca. Ele não parecia rico, ou melhor, ele era rico. O terno era de boa qualidade, o relógio era discreto, mas caro, os sapatos eram de couro legítimo, mas ele não ostentava, não tratava ninguém com superioridade. Falava com todo mundo do mesmo jeito, com o dono da padaria, com a faxineira, com o entregador de gás. Marina ficou curiosa. Quem era aquele homem? Por que ele tinha ajudado ela? E por que ele continuava ali no bairro todo dia? Ela não sabia. Mas de alguma forma, saber que ele estava ali, na mesma rua, tomando café na mesma padaria, fazia ela se sentir menos sozinha. 2 semanas depois, Marina estava saindo da padaria quando ele a chamou. "Moça, posso falar com você um minuto?" Ela parou. O coração dela acelerou. Ela não sabia o que esperar. Será que ele ia cobrar os 50 centavos? Será que ele queria algo em troca? Ela virou devagar. Ele estava de pé, ao lado da mesa, com as mãos nos bolsos. Parecia nervoso, como se fosse ele quem tivesse medo de incomodar. "Desculpa te abordar assim", ele disse. "Mas eu queria me apresentar direito. Meu nome é Francisco. Francisco Mendes. Moro aqui perto. Me aposentei faz uns 6 meses. Marina relaxou um pouco. Deu um sorriso tímido. Marina Oliveira." Ele estendeu a mão. Ela a apertou. A mão dele era firme, mas gentil. "Marina, eu sei que você trabalha duro. Vi você saindo de madrugada algumas vezes, voltando tarde. E queria te oferecer uma ajuda." O sorriso dela sumiu. "Que tipo de ajuda?" "Financeira. Para você e seu irmão. Não precisa ser muito. Só o suficiente para você não passar aperto." Marina sentiu o orgulho subir. Aquele orgulho teimoso, ferido, que não deixa a gente aceitar nada de ninguém. "Não preciso de ajuda, senhor. Eu dou conta." "Eu sei que você dá", ele disse com calma. "Eu vejo que você dá. Mas não precisa dar conta sozinha." "Preciso sim", ela respondeu mais firme. "Eu cuido do meu irmão. Eu resolvo as minhas coisas. Eu não peço nada para ninguém." "Eu sei, e eu admiro isso, mas..." "Obrigada, Sr. Francisco." "Mas não." Ela virou para ir embora. Ele deu um passo à frente. "Marina, espera. Eu não estou te oferecendo isso por pena." Ela parou, mas não virou. "Eu estou oferecendo porque eu já passei por isso", ele continuou. "Porque minha mãe passou por isso. Porque eu sei o que é ter vergonha de pedir, e sei o que é precisar de ajuda e não aceitar." Marina virou devagar. Os olhos dele estavam marejados. "Minha mãe criou 4 filhos sozinha. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Ela trabalhou a vida inteira e nunca aceitou ajuda de ninguém. Até o dia que ela desmaiou na rua de fome e foi parar no hospital." Ele respirou fundo. Ela não precisava ter passado por isso. Tinha gente querendo ajudar, mas ela era orgulhosa, como você. E eu aprendi com ela que orgulho não enche barriga. Marina sentiu as lágrimas chegando, mas ela segurou. "Eu não quero dever nada para ninguém", ela disse baixinho. "Você não vai dever. Isso não é empréstimo, é ajuda, de coração." Ela balançou a cabeça. "Desculpa, senhor, mas eu não posso." E saiu, rápido, com os olhos cheios d'água, com a garganta apertada, porque ela queria aceitar. Queria tanto, mas tinha medo. Medo de dever, medo de depender, medo de desabar se alguém fosse gentil demais. Porque se ela aceitasse ajuda, se ela abrisse a porta, tudo o que ela estava segurando ia vir para fora. E ela não sabia se ia conseguir segurar. Francisco não desistiu. Mas ele também não insistiu. Ele entendeu que Marina precisava de espaço, de tempo, de respeito. Então, ele continuou sendo gentil de longe, continuou frequentando a padaria, continuou acenando para ela quando a via. Mas não tentou falar de novo sobre ajuda. E foi aí que ele descobriu algo que mudou tudo. Uma tarde de sábado, ele estava voltando da padaria para casa quando viu Marina entrando num prédio velho do outro lado da rua. Era um prédio de 3 andares, com a pintura descascada, as janelas embaçadas, um letreiro pequeno na entrada.
Lar Santa Helena, abrigo de idosos. Francisco parou. Viu Marina entrar com uma sacola de pano. Ela não viu ele. Ele esperou. Ficou ali na calçada, fingindo que estava mexendo no celular. Meia hora depois, ela saiu, com a sacola vazia e um sorriso no rosto. Francisco ficou curioso. No dia seguinte, domingo, ele voltou lá. Bateu na porta. Uma senhora de uns 70 anos atendeu. Baixinha, cabelo branco preso num coque, avental florido. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, meu nome é Francisco. Eu moro aqui perto e gostaria de conhecer o abrigo. A senhora sorriu. Entre, entre. Sou a dona Marlene. Eu administro o lar. Ele entrou. O lugar era simples, paredes brancas, chão de cimento queimado, algumas cadeiras de plástico, uma televisão velha ligada num programa de auditório. Tinha uns 10 idosos espalhados pela sala, alguns dormindo, outros conversando baixinho. Um senhor estava jogando dama sozinho. Dona Marlene ofereceu um café. Eles sentaram numa mesinha da cozinha. O senhor está interessado em fazer doação? Ela perguntou. Talvez... Mas antes, queria saber uma coisa. Tem uma moça que vem aqui aos sábados. Marina. Ela traz coisas? O rosto da dona Marlene se iluminou. Ah, a Marina! Ela disse, sorrindo. Ela vem aqui todo sábado faz uns 3 anos. Traz pão, às vezes frutas. Uma vez trouxe um bolo que ela mesma fez. Fica conversando com os velhinhos. Eles adoram ela. Ela tem dinheiro para isso? Dona Marlene riu, mas era um riso triste. Não, ela traz o que sobra, ou o que ela consegue. Uma vez trouxe só banana, 3 bananas, mas veio e dividiu com eles. Francisco ficou em silêncio. Ela não falta, Dona Marlene continuou. Chuva, sol, frio, calor. Todo sábado lá vem a Marina. Às vezes ela traz só carinho. Senta do lado do seu Antônio, que é cego, e lê jornal para ele. Ou penteia o cabelo da dona Iraci, que tem artrite e não consegue levantar os braços. Ela olhou para Francisco com um sorriso cheio de ternura. Ela é um anjo, moço, um anjo de verdade. Francisco saiu do abrigo com o coração apertado. Ele tinha passado a vida inteira construindo empresas, fechando contratos, ganhando dinheiro. Ele tinha 3 fábricas, 2 casas, 4 carros. Tinha viajado para a Europa, conhecido presidentes, jantado em restaurantes estrelados e nunca tinha visto ninguém tão rico quanto aquela moça. Ela não tinha nada, mas dava tudo. Francisco voltou para a casa dele, um apartamento amplo e silencioso, e ficou pensando na mãe dele, que morreu sem aceitar ajuda. Pensando na fortuna que ele tinha acumulado e que nunca tinha feito ninguém feliz de verdade. Pensando em Marina, que com 3 bananas e um sorriso conseguia fazer mais diferença do que ele, com todos os seus milhões. E foi aí que ele decidiu. Ele ia fazer algo por ela, mas não do jeito que ele tinha tentado antes, não oferecendo dinheiro direto, porque ela não ia aceitar. Ela tinha orgulho e ele precisava respeitar isso. Então ele ia fazer diferente. Ia mostrar para ela que ela merecia. Que ela não era menos por precisar. Que aceitar ajuda não era fraqueza, era coragem. No sábado seguinte, Francisco acordou cedo. Tomou banho, vestiu roupa simples, pegou o carro e foi até um supermercado grande no centro da cidade. Comprou frutas, pães, biscoitos, sucos, leite, café, açúcar. Encheu 3 sacolas. Depois foi até uma loja de departamentos. Comprou lençóis novos, toalhas, cobertores leves, mais 2 sacolas, e foi direto para o Lar Santa Helena. Dona Marlene ficou surpresa quando viu ele chegar com tudo aquilo. Senhor Francisco, o que é tudo isso? Uma doação para o abrigo e para os idosos. Ela começou a chorar ali mesmo, na porta. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe. Ele ajudou a colocar tudo dentro. Os idosos ficaram agitados, felizes. Seu Antônio segurou a mão dele e agradeceu 3 vezes. Dona Iraci deu um beijo na bochecha dele e disse que ele era um homem de coração grande.
E Francisco sentiu algo que ele não sentia faz muito tempo. Sentiu que estava fazendo a coisa certa. Dona Marlene, posso te pedir um favor? Ele perguntou. Claro. A Marina vem hoje? Vem. Daqui a pouco ela chega. Eu posso ficar? Queria conversar com ela. Dona Marlene sorriu. Pode ficar à vontade. Francisco esperou. Sentou numa cadeira da sala. Conversou com os idosos. Jogou dama com seu Antônio. Ouviu as histórias de Dona Iraci. E às 10 da manhã, Marina chegou. Ela entrou pela porta com a sacola de sempre e parou quando viu ele. Os olhos dela se arregalaram. Senhor Francisco? Ele levantou. Oi, Marina. Ela olhou ao redor confusa. O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim trazer umas coisas para os idosos. E vim te ver. Ela franziu a testa. Me ver? Ele respirou fundo. Porque o que ele ia dizer agora precisava ser dito do jeito certo. Marina, eu preciso te pedir desculpa. Ela balançou a cabeça, sem entender. Desculpa por quê? Por ter oferecido ajuda do jeito errado. Eu pensei que você precisava, mas não é isso. Ele deu um passo à frente. Você não precisa de ajuda, Marina. Você é a ajuda. Ela sentiu as lágrimas chegando. Eu descobri que você vem aqui todo sábado, faz 3 anos, trazendo o que pode, conversando com os idosos, cuidando deles. Ele apontou para os idosos que estavam todos olhando. Eu trouxe comida, lençóis, cobertores e achei que estava fazendo uma coisa grande. Mas você faz isso toda semana, com 3 bananas ou um pão, ou só com sua presença. A voz dele falhou. Eu passei a vida inteira acumulando dinheiro, construindo empresas, achando que isso era sucesso. Mas você, que não tem quase nada, é mais rica do que eu jamais vou ser. Marina soltou um soluço. Por que o senhor está dizendo isso? Porque é verdade. E porque eu quero te agradecer. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Me agradecer por me lembrar do que importa. Do que minha mãe sempre tentou me ensinar e eu esqueci no caminho. Ele respirou fundo. Marina, eu quero fazer uma coisa. Não por pena, não por caridade, mas porque você merece. Ela esperou, o coração batendo rápido. Eu vou pagar seus estudos. Para você terminar a escola, fazer um curso, uma faculdade, o que você quiser, e vou ajudar com as despesas do Davi enquanto você estuda. Aluguel, comida, material escolar, tudo. Marina começou a chorar de verdade agora. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, porque não é caridade, é investimento em alguém que já faz o mundo melhor sem ter nada. Imagina o que você pode fazer quando tiver as ferramentas certas. Os idosos começaram a bater palma. Seu Antônio gritou, aceita, menina, aceita! Dona Iraci levantou da cadeira apoiada na bengala e disse, você merece, Marina, Deus sabe que você merece. Dona Marlene estava chorando também. Marina olhou ao redor, viu os rostos dos idosos, viu o olhar sincero do Francisco, viu a bondade naquele gesto. E pela primeira vez ela entendeu que aceitar ajuda não era fraqueza, que pedir apoio não era vergonha, que ela não precisava carregar tudo sozinha. Tá bom, ela sussurrou. Eu aceito. Francisco sorriu e abraçou ela. Um abraço de pai, de proteção, de promessa, e a sala inteira aplaudiu. 6 meses depois, Marina estava sentada numa sala de aula. Era uma sala pequena, numa escola pública do centro da cidade. Tinha umas 20 pessoas ali, todas adultas, todas voltando a estudar. Marina era a mais nova. Tinha 23 anos agora e estava terminando o ensino médio. Ela acordava às 6 da manhã, levava o Davi para a escola nova dele, pegava 2 ônibus até o centro e ficava até às 2 da tarde na aula. Depois voltava, buscava o Davi, fazia o almoço e estudava até a noite. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorria. De verdade, o Davi estava numa escola melhor. Com uniforme novo, mochila cheia de cadernos, lápis de cor, livros didáticos, ele tinha feito amigos.
entrado para o time de futebol da escola, e toda noite, quando jantavam juntos, ele contava sobre o dia dele, e Marina ouvia, feliz, vendo o irmão dela crescer. O apartamento onde eles moravam agora era pequeno, mas era digno. 2 quartos de verdade, banheiro funcionando, cozinha com fogão novo. Ficava num prédio simples, mas seguro. Francisco tinha pagado 6 meses de aluguel adiantado. E disse que ia continuar ajudando até ela se formar. Ela continuava visitando o asilo, mas agora levava mais. Frutas frescas, pães quentinhos, às vezes um bolo que ela fazia no domingo. E os idosos recebiam ela como se fosse da família. Francisco virava lá de vez em quando. Tomava café com os velhinhos, jogava dominó com seu Antônio, conversava com Dona Iraci sobre os filhos dela, que nunca visitavam. E sentava com Marina na cozinha, perguntando como estavam os estudos. Ela contava, animada. Eu tirei 8 em português e 7 em matemática, que eu sempre fui péssima. Ele sorria, orgulhoso. Sabia que você ia bem. Senhor Francisco, eu ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Ele pegou a mão dela com carinho. Acredita, Marina, porque você merece e porque o mundo precisa de gente como você. Ela apertou a mão dele de volta. Eu quero estudar pedagogia, cuidar de crianças, ensinar. Você vai ser uma professora incrível. O senhor acha? Eu sei, porque você já ensina todo dia, sem nem perceber. Marina sorriu com os olhos brilhando e pela primeira vez em muitos anos ela acreditou nela mesma. 3 meses depois, Marina estava andando pela rua quando viu o vendedor da padaria. Era o mesmo, o que tinha rido dela, o que tinha contado as moedas devagar, fazendo barulho, humilhando ela na frente de todo mundo. Ele estava parado na esquina, esperando o ônibus. Parecia cansado, mais velho. O uniforme da padaria estava manchado de farinha. Marina podia ter passado direto, podia ter fingido que não viu. Mas ela parou. Oi, disse com calma. Ele olhou para ela, surpreso. Levou uns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, desviou o olhar. Oi, murmurou sem jeito. Ela ficou ali, parada na frente dele, não com raiva, não com mágoa, mas com algo diferente, com compaixão. Eu não guardo rancor, não, ela disse suave. A vida ensina todo mundo, cada um no seu tempo. Ele olhou para ela confuso. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Foi errado. Marina assentiu. Foi, mas está tudo bem. Eu aprendi que a gente não pode deixar a crueldade dos outros definir quem a gente é. Ela sorriu. E espero que você também aprenda que todo mundo que passa na sua frente é alguém, com uma história, com uma luta e merece respeito. Ele abaixou a cabeça. Desculpa, de verdade. Eu sei, fica bem. E ela seguiu, sem olhar para trás, sem peso no peito, porque ela tinha aprendido uma coisa, que perdoar não é esquecer. É liberdade. 1 ano depois, Marina se formou no ensino médio. Fez a prova, passou, recebeu o diploma numa cerimônia pequena na própria escola, e quando chamaram o nome dela, ela subiu no palco tremendo. O Davi estava na plateia, aplaudindo de pé. Dona Marlene estava lá, chorando. Os idosos do asilo tinham ido, de cadeira de rodas, de bengala, de ônibus fretado, e Francisco estava na primeira fileira, sorrindo com os olhos marejados. Quando ela desceu do palco com o diploma na mão, ele a abraçou. Parabéns, Marina. Sua mãe estaria orgulhosa. Ela chorou. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Eu só mostrei o que você já era. Marina começou a faculdade no semestre seguinte. Pedagogia numa universidade pública. Ela acordava cedo, estudava até tarde, fazia estágio numa escola de periferia e todo sábado, sem falta, ia no asilo. Porque aqueles idosos eram a família dela e porque ela nunca ia esquecer de onde veio. 2 anos depois, Marina se formou na faculdade. Foi contratada pela mesma escola onde estagiou. Passou a dar aula para crianças de 6 e 7 anos. E todo dia, quando entrava na sala e via aqueles rostinhos olhando para ela, ela pensava no Davi.
Pensava na menina que ela foi, pensava em tudo que ela passou e sabia que estava exatamente onde precisava estar. Numa tarde de quinta-feira, 5 anos depois daquele dia na padaria, Marina estava saindo da escola quando recebeu uma ligação. Era do hospital. Francisco tinha passado mal. Ela largou tudo e foi correndo. Quando chegou, ele estava deitado na cama, com soro no braço, o rosto pálido, mas sorrindo. Calma, menina. Foi só um susto, pressão alta. Ela sentou ao lado da cama, segurando a mão dele. O senhor me assustou. Desculpa, mas está tudo bem. Eu não vou a lugar nenhum. Ela apertou a mão dele. O senhor mudou minha vida, senhor Francisco. Mudou tudo. Ele balançou a cabeça. Eu não mudei nada, Marina. Eu só ajudei. Você que fez o resto. Você que teve coragem. Mas eu não teria conseguido sozinha. E ninguém consegue. A gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para cuidar uns dos outros. Ele olhou para ela com aqueles olhos cansados, mas cheios de ternura. Você me deu um propósito de novo, Marina. Depois que eu me aposentei, eu estava perdido. Achei que minha vida tinha acabado. Mas aí eu te vi naquela padaria e entendi que minha vida estava só começando. Marina chorou. Obrigada por tudo, por enxergar em mim o que eu não via. E obrigada a você, por me mostrar que a gente pode recomeçar em qualquer idade, de qualquer lugar. Hoje, Marina tem 32 anos. Ela é coordenadora pedagógica da escola onde trabalha. Mora num apartamento próprio, pequeno, mas dela. O Davi tem 20 anos, está na faculdade de engenharia e é um rapaz bom, gentil, trabalhador. Eles jantam juntos todo domingo. E toda vez que Marina faz mingau, ela lembra. Lembra daquele dia, das moedas no balcão, da risada do vendedor, do homem de terno cinza que mudou tudo. Francisco morreu 3 anos atrás, de velhice, dormindo em paz. Deixou uma carta para Marina. Ela lê até hoje, quando sente saudade. A carta diz: Marina, obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente divide. Obrigado por me mostrar que um gesto pequeno pode mudar uma vida inteira. E obrigado por ser a filha que eu nunca tive. Continue fazendo o bem. Continue sendo essa luz. O mundo precisa de gente como você. Com amor, Francisco. Marina guarda a carta numa gaveta. E todo dia, antes de sair para trabalhar, ela olha para ela mesma no espelho e sorri, porque ela sabe que ela conseguiu, que ela venceu, não sozinha, mas com a ajuda de alguém que acreditou e que agora ela faz o mesmo. Acredita nos outros, ajuda quem precisa e planta luz onde só tinha sombra. Sabe, essa história da Marina me faz pensar numa coisa. A gente vive num mundo que ensina que força é nunca pedir ajuda, que coragem é aguentar tudo sozinho, que dignidade é não precisar de ninguém, mas não é. Força é saber quando estender a mão. Coragem é aceitar que a gente não pode tudo. E dignidade é reconhecer que todos nós precisamos uns dos outros. A Marina poderia ter recusado a ajuda para sempre. Poderia ter deixado o orgulho vencer. Mas ela teve a coragem de aceitar. E isso mudou não só a vida dela. Mudou a vida do Davi, dos idosos do asilo, e até a vida do Francisco, porque quando a gente aceita ser ajudado, a gente dá para o outro a chance de ser melhor, a chance de fazer diferença, a chance de sentir que importa. Então, se você está passando por algo difícil, se você está cansado de carregar tudo sozinho, se você está com vergonha de pedir ajuda, lembra da Marina, lembra que aceitar apoio não é fraqueza, é sabedoria. E se você tem a chance de ser o Francisco na história de alguém, se você pode ajudar, se você pode estender a mão, faz, porque a gente nunca sabe. Um gesto pequeno, 50 centavos, 1 litro de leite, pode ser o começo de uma história que vai mudar tudo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa um like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.
alguém que está lutando, alguém que está cansado, alguém que precisa saber que ainda tem gente boa no mundo. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias de gente real, de gente que luta, que cai, que levanta, de gente que acredita que a bondade ainda vale a pena. Deixa nos comentários de onde você está assistindo. E me conta, você já foi a Marina ou o Francisco na vida de alguém? Quero saber sua história. Um abraço grande, cheio de carinho e até a próxima história. Porque enquanto tiver gente para ouvir, eu vou continuar contando. Histórias de esperança, de recomeço e de amor.